tarde, irmãos. Shalom Aleichem, Brochim Rabaim, Beshem Yoshua. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 26, sexta-feira, estamos aqui com um estudo completo sobre a igreja de Laodiceia. Eu queria te pedir, antes de você começar a esse estudo conosco, você que não é inscrito, se inscrevesse no canal, deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe para que nós possamos levar esta palavra até os confins da terra através do veículo da internet no nosso canal do YouTube. Vamos fazer uma oração para nós começarmos o estudo. Soberano Deus, maravilhoso, altíssimo e eterno Pai, nós te agradecemos por este momento de estar aqui, podendo servir, Pai, de instrução e de sabedoria, ser um canal de bênção às pessoas que estão empenhadas em conhecer a Tua Palavra. Pai, que o Teu nome seja glorificado através desse estudo. Convém que eu diminua, que o Senhor cresça e apareça o Teu Espírito Santo ministrando. Prepara o coração e a alma de cada um para que todos que assistirem observar tudo e retenham o que é bom. Ó Senhor, aquilo que não for bom para ele, com certeza para o outro será, porque a Tua Palavra, tudo nela é bom, em nome de Jesus. Amém. Amados, abra a tua Bíblia para nós meditarmos nesta tarde, deste estudo maravilhoso da Palavra de Deus, que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 22. Nós vamos ler o texto, mas antes eu quero pedir que você deixe a paz de Jesus Cristo, a Shalom de Yeshua, entrar em seu ser, te dar paz, te dar calma, porque hoje, Iruah HaKodesh, o Espírito Santo quer fazer uma cirurgia profunda no nosso meio. Quantos que me assistem agora já viram uma igreja bonita, uma igreja rica, uma igreja cheia de programas, louvor, tudo profissional, estrutura moderna, mas quando você entra, sente que algo está faltando. Primeira coisa que você sente é um gelo. Segunda coisa, falta de calor humano. Ninguém olha nem na sua cara. Do jeito que você entra, você sai e ninguém percebe que você entrou. Parece que você é um 007. Hoje nós vamos falar de uma igreja parecida com esta, a de Laodiceia, a igreja que Jesus mais repreendeu. Uma igreja que dizia: sou rica, estou enriquecida, de nada tenho falta. Mas Jesus olhou e disse: tu és miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Essa carta é um espelho para muitas igrejas e cristãos agora, neste ano de 2026. Vamos abrir a Bíblia então em Apocalipse 3, do 14 ao 22, e vamos ler com temor e com atenção o que o Senhor vai falar conosco. E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Porque dizes: sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para que unja os teus olhos, a fim de que vejas.
Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra maravilhosa. Vamos falar um pouco do contexto histórico, geográfico e cultural completo desta cidade e, consequentemente, da igreja. Meus irmãos, para entendermos a carta de Jesus para a igreja de Laodiceia, precisamos entrar no coração daquela cidade do século I. Vamos mergulhar na história real sem pressa. Geografia, localização estratégica. Laodice ou Laodiceia ficava no vale do rio Lico, na Ásia Menor. Hoje é a atual Denizli, na Turquia. Era um ponto de cruzamento comercial extremamente importante, situada na grande estrada romana que ligava o Oriente, Éfeso, ao Ocidente, Síria e Mesopotâmia. Cercada por 3 cidades irmãs: Hierápolis, águas quentes medicinais; Colossos, águas frias; e Laodice, águas mornas. A água chegava pelo aqueduto, cerca de 10 quilômetros. Quando chegava para a cidade, ela já estava morna. Imagem perfeita usada por Jesus, nem quente, nem frio. A economia e riqueza material de Laodiceia era uma das cidades mais ricas da província romana da Ásia. Centro bancário, tinha um dos maiores bancos da região. Uma cidade tão rica que, depois do terremoto de 60 depois de Cristo, recusou ajuda financeira de Roma, dizendo: não precisamos de ajuda, não precisamos de nada. Eram orgulhosos. É o orgulho que Jesus confronta no versículo 17. A sua indústria, a indústria têxtil, era famosa pela lã negra e luxuosa, era o preto brilhante, exportada para todo o Império Romano. Se gabava da medicina, produzia um famoso colírio, pomada para os olhos, chamado Phrygian Power, vendido em todo o mundo romano. Era forte na agricultura, suas terras eram férteis para vinho, grãos. A cidade era tão rica que se considerava autossuficientemente. Esse orgulho material é o pano de fundo da repreensão de Jesus. Na cultura religiosa, e o sincretismo religioso era forte, influente. A influência helenista e romana tinham nesta cidade um templo principal dedicado a Esculápio, o deus da cura. Por isso vem o nome colírio medicinal. Eles gabavam ter esse colírio. O que Jesus diz? Aconselho que compra de mim colírio para os teus olhos. Estava dizendo que o colírio deles não os faziam enxergar a parte espiritual, só a material. Misturavam judaísmo, paganismo, gnosticismo e superstições gregas. Era uma cidade orgulhosa, rica e religiosa, mas sem profundidade espiritual, sem intimidade com Jesus Cristo. Exatamente como a igreja se tornou longe de Jesus. E como muitas igrejas do sistema religioso dos dias de hoje, aponta-se Laodiceia no nossos meios hoje. A igreja de Laodiceia, no contexto real, fundada provavelmente durante o ministério do apóstolo Paulo em Colossenses 4, 13 e 16, onde ele diz:
Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. É a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Paulo escreve a Laodiceia, mesmo sem conhecê-los, já orava por eles. No final do século I, finalizando 100 anos após a morte de Cristo, já era uma igreja rica e confortável. Tolerava compromisso com o mundo, influência das guildas pagãs, comerciais, que exigiam participação em rituais pagãos. Tinha fama de viva atividade, programa, dinheiro, mas Jesus disse que estava morta espiritualmente. Se nós fazemos uma exegese profunda e analítica, vamos ver que no versículo 14 e 16, a aparência de Laodiceia enganava e muito. Jesus se apresenta a esta igreja como o Amém, ou seja, assim seja, como o cumprimento de todas as promessas de Deus e o princípio da criação. Ele conhece a palavra oida, as obras da igreja, nem quente, nem frio, morna, kliaros. Ele usa esta palavra para distinguir o estado espiritual deles, o crente morno, frouxo, meio termo, que não sabe se crê ou não sabe se não crê. O crente que não diz sim, sim, não, não, mas sempre e se, eu acho, eu creio. Se pelo menos falasse eu creio. Mas hoje quando você traz um assunto da palavra de Deus, a pessoa diz e se, o outro diz eu acho. Nós temos que crer que é a palavra de Deus e deixar o achismo, o achômetro de lado e deixar o se de lado. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Jesus usa uma metáfora perfeita. A água de Laodiceia chegava morna e causava náusea. O que adianta Laodiceia ter tanta riqueza se era a última cidade que a água chegava? E quando passava pelo aqueduto, já chegava morna para eles tomar. Jesus diz: estou pronto a vomitar da minha boca. Olha que Jesus é paciente. E a paciência do mestre estava se esgotando. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Muitas igrejas são mornas, não são nem frias, nem quentes, são abertas ao mundo, cheias do fogo do Espírito, mas ficam em cima do muro. Para uns dizem umas coisas que são pecado, para outros dizem que não são. Quando chega alguém na igreja que está fora do chamado uso e costume deles, mas a pessoa é rica, é uma pessoa famosa, importante na cidade, toleram, ficam contra os dogmas de sua igreja. Mas quando chega um pobre, aí então eles querem passar o plumo e a régua. Isso tudo por causa do dinheiro, do dízimo, das ofertas. Dizem que não tem nada a ver, são confortáveis, são verdadeiros hipócritas. Ficam em cima do muro como os anjos que acompanhavam Satanás na rebelião contra Deus. Estavam em cima do muro e caíram por terra. São ricas, mas serão vomitadas da boca de Cristo, diz a palavra. Eles carregam a ilusão de autossuficiência.
algo que só vai servir nesse mundo, só nessa terra. Rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Hoje, nessa terra, irmãos, tudo que você vai fazer, a primeira coisa que alguém te pede para você é o teu diploma. Se você falar que você é fulano, que você é cicrano, a primeira coisa que eles vão pedir não é o teu conhecimento, é o teu diploma. Como se fala hoje, o cartucho, né? Se tem o cartucho, ele é formado. Se não tem, ele não é formado. Ele não viu nem a essência que ele podia ouvir, examinar, de sair da boca do indivíduo. Ele já vai logo dizendo: se não tem diploma, nós nem vamos ouvir ele. Assim eram os habitantes de Laodiceia. Eles confiavam no ouro, na letra, na lã, no colírio, que eles achavam que enxergavam, mas espiritualmente eram indigentes. Igrejas e crentes que dizem: somos grandes, temos estrutura, temos tecnologia, temos multidão, temos templo, mas não tem o principal, o Espírito Santo de Deus, para instruí-los a viver em intimidade, em santidade, em concordância, em comunhão com Jesus Cristo e com seu próximo. São pobres diante de Deus. O orgulho espiritual é a pior cegueira e sinal de pobreza do espírito. Esse orgulho é o ego. Há pessoas que vão para o culto hoje e eles não querem ouvir uma palavra que transforma, que liberta, que fale com eles. Eles não querem uma palavra que seja um antídoto, ou seja, uma água oxigenada, ou seja, um metiolate, um mercúrio, para sarar, para tocar na ferida, para matar os vermes que estão comendo a ferida no seu coração. Eles querem ouvir uma palavra que massageia o ego ferido, aquela ferida fédida e sangrando que está no seu coração. Ele não quer que cicatriza, ele quer que massageia com palavras que soam gostoso, bonito aos seus ouvidos. Mas o conselho do médico divino, no versículo 18, 19, diz: aconselho que de mim compre o ouro refinado, fé provada pelo fogo, vestes brancas, pureza e justiça de Cristo, colírio, discernimento espiritual. Jesus oferece o que eles achavam que tinham. Jesus te oferece a você que ouve esse estudo o que você imagina que você tem. E se ele está te repreendendo nesta tarde, nesse estudo, é porque ele te ama. Ego rossos e anfilo elehon. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê zeloso e arrependa-te. Cristo ainda hoje bate na porta do teu coração, na porta das igrejas, querendo entrar. Na igreja de Laodiceia, Cristo estava do lado de fora. Tudo o que eles faziam, achavam que estavam fazendo para Cristo. É a mesma coisa de você dar um banquete para um convidado e ele chegar e você deixar ele lá fora. Comem tudo lá dentro e ele fica fora. Jesus não quer destruir, ele quer restaurar. E ele cita a promessa para o vencedor, versículo 20 e 22. Cristo está à porta batendo. Jesus não arromba a porta. Quem arromba a porta é Satanás. Quando damos lugar, quando você e eu damos brecha a ele, ele entra e ele destrói. Jesus, ele é educado. Eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir, ele entrará e ceará. Isso chama comunhão íntima. Quantas pessoas acham que estão fazendo certo? Não, eu estou fazendo assim, que é assim a forma correta. Só Cristo tem a forma correta de adorá-lo, de servi-lo, de viver íntimo com ele. E ele quer te ensinar. A forma é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a carta de amor
que Jesus escreveu para a sua igreja. Mesmo a igreja mais repreendida tem esperança. A promessa é sentar-se no trono com Deus, com Jesus. O maior privilégio é reinar com Cristo. É oferecido para a igreja mais podre que existia, a igreja morna. Imagine uma filha que cresceu na casa do pai rico e ela tinha tudo, roupas de marca, carro do ano, cartão sem limite, e um dia o pai chega e diz: filha, você está doente, você precisa de tratamento. Ela responde: pai, eu estou ótimo, olha minhas roupas, olha meu carro, olha meus status de redes sociais, todos me amam. Assim era a igreja de Laodiceia. Talvez assim está você, meu amado que me ouve, talvez assim esteja eu, porque a palavra fala comigo primeiro. Nós temos um pai que nos deu um cartão sem limite. Tudo que pedir ao pai em meu nome eu farei. E nós achamos que já alcançamos o clímax da nossa vida nesta terra, mas não. Deus olha para você e diz: aconselho que compre ouro. O cartão está na tua mão, compre ouro provado no fogo. O cartão está na tua mão, é o pedir e dar-se-vos-á. Compre então vestes brancas para tampar a sua nudez. Você precisa de mim. O pai chora e diz: filha, você está morrendo por dentro, você precisa de mim. Assim é Laodiceia, assim sou eu às vezes, assim é você às vezes. Assim são muitas igrejas e crentes hoje, aparentam ser ricos por fora, miseráveis por dentro. Jesus não está batendo na porta para te julgar, Ele está batendo para ceiar. Ele está com fome, Ele está com saudade para sentar à mesa e comer com você. Isso chama comunhão íntima. Jesus Cristo deixou a carta escrita para a noiva. Jesus Cristo é o noivo. Conta-se uma história de um casal que estavam namorando. Naquela época antiga, que o namoro era por carta. E o noivo mandou uma carta para a noiva. E na carta para a noiva ele falou um monte de coisas bonitas. E no meio da carta ele colocou assim: saiba que eu te amo. E aquela noiva, ela catou aquela carta, ela levantava de manhã, ela abria a carta, ela nem queria ler mais nada, ela só ia no meio da carta e dizia: saiba que eu te amo. Ela guardava no bolso, dali 10 minutos ela catava a carta e ia de novo naquele mesmo lugar: saiba-se que eu te amo. E ela esquecia das outras coisas que o noivo havia escrito para ela, que era: se prepara, faça isso, vai no médico, faça um tratamento dentário, faz uns exames de sangue, vê como você está. Mas não, ela não se preocupava. Ela só lia o meio da carta, já bastava para ela: saibas que eu te amo. O tempo se passou. Passou 5 anos quando aquele noivo chegou. Não tinha mais noiva. Ela havia morrido de infarto. Ela não foi no médico. Ela não se cuidou. Ela não se preparou. Ela estava conformada no saibas que eu te amo. Essa ilustração me leva a entender que o Senhor Jesus Cristo deu uma carta para nós, a noiva do Cordeiro. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e disse: a partir de hoje esse pão é vocês que estão se unindo a mim, é o meu corpo. A partir de hoje, o afcomam é o meu corpo, que é partido por vós. A partir de hoje, seremos uma carne só. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, porque eu vou estar morto. E ele pega o cálice do sangue, o cálice de ervas amargas, apresenta e diz: esse é o Novo Testamento,
aqui está o contrato de casamento que eu estou fazendo com vocês, casamento judaico. E vou selar com o meu sangue. Esse é o meu sangue, que está selando o teu corpo no meu. Fazer isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim, até que eu venha. E no domingo ele ressuscitou e veio. Oficializou o contrato de casamento. Depois de 40 dias, foi ao céu. Se ausentou e deixou a carta. Oh, aleluia, Deus está falando comigo e com alguém aqui nesta tarde. Deixou a carta que ele mandou para a noiva. Nessa carta está escrito um monte de coisa, mas o principal: eu repreendo e castigo todos quanto amo. E muitas igrejas hoje está dizendo Jesus é amor, Jesus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Jesus é amor, e está esquecendo de ler o restante da palavra. Uma delas, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Batei, buscai, encontrareis, vigiai e orai, porque não sabe que hora o Senhor vai voltar. Não tem ninguém vigiando, não tem ninguém orando. Meditai nas escrituras, cuidai eternela, a vida eterna são elas que de mim testificam. Não tem ninguém meditando nas escrituras. A maioria das igrejas só está confiando no saibas que eu te amo. E pelo meio do caminho, muitos têm morrido de infarto espiritual. Já estão desigrejados, outros desviados, porque não leram a carta de namoro que o noivo deixou para a noiva. Nesta carta tem 10 mandamentos. Nesta carta tem 66 livros, na qual o noivo diz à noiva como que ele quer que ela viva até que ele volte para as bodas do Cordeiro. Como você tem vivido? Você tem lido esta carta? Ou você tem ficado apenas com o que você ouve sobre o conteúdo da carta? Tem pessoas que vai nas igrejas e só ouve aquelas mensagens repetidas, que parece que são uns papagaios que estão falando, repetindo, imitando, repetindo, imitando. São as pessoas ouvindo só o conteúdo da carta, mas não querem abrir a carta e ler a carta dia e noite, como diz no Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos do ímpio. É o noivo dizendo, o homem é a noiva. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vemos pessoas hoje obedecendo o conselho de ímpio. Nós vemos pessoas que por qualquer coisinha está processando ex-patrão, seu irmão, porque o ímpio disse, não, dá para jogar um dano morais nele, vamos meter um processo nele. É o conselho de ímpio. Ah, tua esposa te traiu? Teu esposo te traiu, te bateu? Larga dele. É o conselho do ímpio. Não crê mais que Jesus tem poder para restaurar o que está quebrado, o que está ferido. Não se assenta, não se detém no caminho de pecador. Quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa que o ímpio faz para ganhar dinheiro? Negócio da China. Nós falamos dos políticos, mas dentro do sistema religioso o que mais tem é politicagem, é políticos, e mais corrupto do que os políticos corruptos dos dias de hoje. E também diz para não se sentar na roda dos escarnecedores. Quantas festinhas você vai e você vê cristão encharcando a cara de cerveja, fumando, zombando,
falando do próximo, não está lendo a carta que Jesus disse. Diz: antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como será a vida dele? Como árvore plantada junto a ribeiro de água, da qual dá o seu fruto próprio, na estação própria. E tudo que ele fizer, prosperará. Não são assim os ímpios. É como o vento, é como a moinha que o vento sopra e espalha, acaba com tudo. Você que me veio até aqui comigo, que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe e deixa o comentário se você gostou, se a palavra falou contigo, para que nós possamos propagar este evangelho. Que o Espírito de Deus continue falando: examina-te, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, pertence a esse corpo, e beba desse cálice, receba o contrato de casamento e seja fiel ao noivo até que ele volte. Deus te abençoe e te guarde.